Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma aula nova. Vamos já mexer um pouquinho mais na química, entrar na química aí, ficar um pouquinho mais legal, eu espero. Essa é uma parte que eu gosto muito, que é bem legalzinha de fazer. Eu espero também que vocês gostem. Então, eu coloquei parte um porque esse capítulo ele é longuinho. Teremos na próxima aula matéria, um pouquinho de aprofundamento que não tem no livro de vocês. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Nessas aulas. O começo de tudo é o começo histórico, falando sobre os modelos e a história do átomo. Isso tudo tem na página 157 aí, em Teia do Conhecimento, que é um textinho. Eu vou ler ele com vocês, porque talvez a minha entonação, né, a minha voz, eu lendo, vocês consigam entender de uma maneira mais clara, tá? Mas, então, se vocês quiserem depois ler com calma também, porque teremos exercícios sobre essa teia do conhecimento no final, tá? Mas é para que vocês saibam, então, a história do átomo, porque nesse capítulo nós vamos falar do que é o átomo, tá? E agora aqui eu vou ler para vocês essa parte histórica, tá bom? Então, na Grécia Antiga, no século IV a.C., dois filósofos, Leucipo e Demócrito, observaram o comportamento da matéria e acharam interessante sua característica de poder ser dividida. Então, eles fizeram a pergunta: o que acontece se uma porção de matéria for dividida continuamente? A conclusão a que chegaram é que essa sequência de divisões não poderia ser infinita. Em algum momento se chegaria a uma porção da matéria que não poderia mais ser dividida. A essa porção deram o nome de átomo, do grego a, não, que vem de uma negativa, e tomo, divisão. Então, o átomo seria, portanto, a porção constituinte mínima e indivisível da matéria, de toda a matéria. Essa ideia do átomo como uma bolinha microscópica maciça, formadora de tudo que é material, seguiu quase inalterada por 2000 anos, até que o químico inglês John Dalton descobriu que cada substância pura era constituída de um único tipo de átomos, que eram idênticos entre si quanto às suas propriedades, tamanho e modo de reação química. Com Dalton, os átomos deixaram de ser identidades físico-químicas genéricas e ganharam nomes próprios, conforme as substâncias que constituíam e às quais prestavam suas propriedades. Assim, as características do ferro eram decorrentes de esse ser formado por átomos do ferro, que eram diferentes em suas características fundamentais, por exemplo, dos átomos de alumínio. Dalton descobriu também que estes átomos de características próprias, conforme o tipo, reagem entre si de acordo com proporções numéricas simples, deixando claro que as diferentes combinações e transformações da matéria eram resultante das interações entre os seus átomos. A partir do século XIX, aconteceu um grande número de descobertas e teorias a respeito da natureza dos átomos. Ficava cada vez mais claro aos cientistas que o átomo deveria ser algo mais que uma bolinha maciça muito pequena. A ideia dos gregos de que a menor partícula da matéria seria uniforme e indivisível começava a cair por terra. Thomson descobriu os elétrons. Para ele, os átomos seriam compostos por um núcleo gelatinoso de carga elétrica positiva, no qual estariam incrustados os elétrons de carga elétrica negativa. Em seguida, Rutherford rompeu em definitivo com o modelo grego antigo de átomo, com sua célebre experiência na qual bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas em alta velocidade, constatando que a maioria das partículas atravessava o ouro como se o metal não lhe oferecesse nenhum obstáculo ao trajeto. Rutherford concluiu que o átomo deveria ser formado em sua maior parte de espaços vazios. Desenvolveu então o chamado modelo atômico planetário, no qual o átomo seria comparado a um sistema solar, com o número de carga elétrica positiva no centro e os elétrons de carga negativa orbitando em torno dele na eletrosfera.
A concepção de Thomson e Rutherford seria posteriormente aperfeiçoada por um físico dinamarquês, Niels Bohr, razão pela qual o átomo planetário é também conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. É de Bohr a inclusão no modelo atômico da teoria quântica, que explicava como os diferentes níveis de energia na eletrosfera impediam os elétrons de cair como um meteoro no núcleo, o que fatalmente aconteceria se o átomo se comportasse apenas como um sistema solar, como Rutherford inicialmente propôs. Derrubada a ideia do átomo maciço e indivisível, coube ao mesmo Rutherford propor que nem mesmo o núcleo atômico se enquadrava nessa definição. Ao contrário, o núcleo seria formado por partículas ainda menores. As de carga positiva receberam o nome de próton, sendo que o núcleo do hidrogênio, o mais simples dos elementos, seria composto de apenas uma dessas partículas. Em 1932, Chadwick descobriu o nêutron, que seria a segunda partícula constituinte do núcleo, só que não dotado de carga elétrica como seu vizinho positivo. Chegamos então à concepção atual do átomo, onde um núcleo pequeno e maciço, composto de prótons de carga elétrica positiva e nêutrons sem carga elétrica, é envolto por uma eletrosfera formada por elétrons de pouquíssima massa e carga elétrica negativa. Pode ser que conceitos como dualidade, partícula-onda atribuída ao elétron pareçam um tanto quanto incompreensíveis à maioria, mas tudo começou com homens curiosos que, com seus recursos simples, observavam a natureza e tentavam entender. Então, a partir desse texto, a gente vai entrar no nosso assunto, que é o que é o átomo. Então, de acordo com o que a gente leu, o átomo nada mais é do que a menor parte da matéria, certo? Então, é a unidade básica de uma matéria. Nós já vimos isso várias vezes, nesse conceito aí várias vezes, né? Principalmente lá nos níveis de organização dos seres vivos, a gente viu lá no 7º, 8º ano. Então, o átomo, ele vai ser a menor parte da matéria, mas ele ainda tem partes menores. Então, ele é composto por um núcleo envolto por uma nuvem de elétrons, por uma nuvem de outras partículas. Aí no nosso desenho a gente tem o átomo, a gente tem aí o núcleo, que é formado por nêutrons e prótons. Então, nêutron, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá? Nêutron é o que não tem carga de energia nenhuma. Próton é os com carga positiva, formam o núcleo. Em volta tem uma eletrosfera, como se fosse a atmosfera terrestre, uma eletrosfera, por onde fica circulando os elétrons, que possuem carga negativa. Como o próprio texto disse, todos esses historiadores aí, os estudiosos dos átomos, eles não tinham recursos muito tecnológicos. Até hoje a gente não conseguiu ver um átomo como ele é. O máximo que a gente tem, como o livro de vocês traz aí, é um microscópio que consegue escanear a ação dos átomos. Mas a gente não consegue ver ele. Como que a gente sabe essa forma que ele tem? Por evidências indiretas. A gente começa a estudar, eles começaram a estudar como que poderiam se comportar essas partículas, até que desenvolveram aí esse modelo atômico, que é o modelo que a gente tem hoje, a partir de evidências indiretas. A gente ainda não conseguiu ver um átomo como realmente ele é, né? Nós temos aí muitos estudos até hoje tentando ver como que ele é mesmo, tirar tipo uma foto do átomo e até agora a gente não tem, tá? Então, resumindo, o átomo é a menor parte da matéria, então nós temos aí uma gota de água formada por moléculas de H2O, por átomos, e esses átomos são formados por elétrons, nêutrons e prótons. Bom? Quais são, então, as partículas fundamentais dos átomos? São essas três que a gente falou. Elas são caracterizadas de acordo com a sua carga elétrica e com a sua massa, tá? Então, carga elétrica positiva, negativa ou neutra, e massa mesmo. Porém, a massa aqui não é em gramas. Esse 1 que nós temos aí na tabela não é gramas, é uma unidade. Por quê? Essa unidade corresponde a 10 elevado a menos 24
gramas. 1,7 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Por quê? Tem esse monte de zero aí, antes das 17 gramas. Então, não tem nem uma unidade de medida, né, específica para isso. Então, a massa de cada um deles está aí na tabelinha. Do próton, a massa é 1, com carga elétrica 1 positivo. O elétron tem massa 1 sobre 1836. Então, é tudo isso aí dividido ainda por 1836. Por isso que ele tem uma menor massa e ele fica flutuando na eletrosfera, porque ele é muito levinho. Ele fica lá circulando em volta dos prótons e dos nêutrons. E ele tem carga elétrica 1 negativa. O nêutron tem uma massa igual dos prótons, por isso que eles dois ficam juntos, com a carga elétrica neutra. Então, nêutrons estão presentes no núcleo do átomo, tem massa, mas não tem carga nem positiva nem negativa, fica lá quietinho na dele. Os prótons são as que possuem massa e carga elétrica positiva. Eles estão presentes também no núcleo. E os elétrons têm carga negativa, eles ficam ao redor do núcleo e eles vão estar em mesma quantidade que os prótons. Por quê? Porque para eles continuarem orbitando ali em volta do núcleo, alguma coisa tem que estar segurando eles, não é? Se eu tenho um ímã grande e um ímã pequeno e eu aproximo, eles têm a mesma capacidade de magnetismo? Não, né? Eu consigo pegar? Não. Aqui nesse caso, a mesma coisa. Se eu tiver dois prótons positivos no núcleo, eu tenho que ter dois elétrons negativos orbitando. Por quê? Para ficar em equilíbrio e ele continuar orbitando esse átomo. Então, sempre a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Por isso que os átomos são considerados neutros, porque a gente tem carga negativa e carga positiva que se cancelam. Tá? Calma. Muita calma. E sobre o tamanho dos átomos? O tamanho do átomo, ele é medido em angstrom, tá? É a unidade de medida. Então, é esse A com essa bolinha em cima, vai ser igual a 10 elevado a menos 10 metros. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a eletrosfera de um átomo, ela pode ser de 10.000 até 100.000 vezes maior que o próprio núcleo. Portanto, por isso que aqueles historiadores lá que a gente viu falaram que o átomo tinha que ter muito espaço vazio nele. Ele não era uma bola maciça. Ele tinha que ter espaço vazio para que aí os elétrons circulassem, né? Então, se a gente fosse dar um exemplo, se o núcleo do nosso átomo fosse uma bolinha de tênis, o primeiro elétron que estaria circulando nele estaria a uma distância de 1 quilômetro de distância, de acordo com as unidades de medida dos átomos, tá? Então, é uma coisa muito, 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 muito pequena, por isso que até hoje a gente não conseguiu visualizar ainda. Eu coloquei essa imagem aí, que o átomo é do mesmo tamanho de uma montanha, para que vocês entendam que se a gente fosse converter ele em medidas mesmo, assim, em medidas palpáveis, né? Seria muito grande. E ele é muito, 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 muito pequeno. Tá bom? Os átomos, então, eu falei, eles são compostos pelo núcleo, que tem prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, onde ficam os elétrons. É na eletrosfera que estarão os níveis e subníveis de energia, tá? Então, a eletrosfera é a região periférica do átomo, onde encontramos os elétrons, que eles transitam ali de maneira ordenada, eles têm uma trajetória. Igual ao sistema solar, os planetas não têm a órbita em volta do Sol. Aqui, os elétrons também têm essa trajetória em volta do núcleo. Essa trajetória a gente chama de níveis de energia. Cada nível de energia vai ter elétrons com uma certa quantidade de energia, tá? Por isso que é chamada de níveis de energia. Como que a gente nomeia esses níveis? São 7 níveis, tá? Então, eu tenho o meu átomo, que está aí representado no desenho para vocês, no desenho do lado esquerdo, a bolinha rosa, e no outro desenho, os dois colchetinhos. É a bolinha, o núcleo. Dele vão partir as órbitas, que são os níveis de energia. 7. Nós vamos nomear de K a Q, então KLMNOPQ.
ou de 1 a 7, tá? Mas geralmente a gente sempre vai usar, a gente usa as letras, tá? Então, de K a Q, K, L, M, N, O, P, Q, são os 7 níveis de energia, os 7 níveis de rotação aí, por onde os átomos, os elétrons transitam, as trajetórias dos elétrons, tá bom? E em cada trajetória dessa, há uma quantidade de elétrons, uma quantidade de energia que cada elétron aí pode ter. Nós vamos ver isso já já. Bohr, que foi aquele cara que a gente falou também no texto, ele chegou à conclusão de que cada nível possui uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia é definida, tá? Ela vai ser definida, a gente vai ver ali na tabela no próximo slide. E, mesmo por ela ser definida, os elétrons podem saltar de uma camada para outra, de um nível para o outro. Esse elétron ele só vai, por exemplo, imagine lá, de K a Q, né? Nós temos lá K, L, M, N, O, P, Q. Nós temos o elétron no K e o elétron no L. O meu elétron do L, ele tem mais energia que o meu elétron do K, porque essa é a ordem, menos energia para mais energia. Então, partindo do núcleo, nós temos menos energia para mais energia, tá? A quantidade de energia sempre aumenta. Se o meu elétron sair do L para o K, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder energia, então ele vai liberar para o ambiente energia, porque ele está indo para uma camada mais fraca, com menos energia. Se eu tenho 10 maçãs e eu vou para um lugar que eu vou colocar elas num cesto, onde só cabem 5 maçãs, para onde foram essas outras 5 maçãs que sobraram? Para o ambiente. É isso. Então, o meu elétron, para sair de um nível com mais energia para um nível de menos energia, ele perde energia. Porém, essa perca de energia para o ambiente libera energia, né? Joga energia para o ambiente. E essa energia ela é liberada na forma de luz. Se o elétron pula do menor para o maior, ele vai absorver energia, tá? Ele vai pegar a energia dessa órbita aí, dessa órbita nova, porque ele não está perdendo, ele está ganhando, tá bom? Então, o Bohr chegou nessa conclusão, que os elétrons, eles têm as órbitas deles, porém, eles podem saltar de órbita, porém, esse salto aí pode gerar aí, ou ele ganhar energia, ou ele perder energia. Lembrando que o perder energia é perder para o ambiente. Então, o ambiente está ganhando, né? Está tendo energia liberada, tá? E quais são esses níveis? Nós falamos que os níveis são os 7 lá, de K a Q, e nós temos dentro de cada nível os subníveis. Não me xinguem, é assim mesmo. Então, nos níveis lá de K a Q, nós temos os subníveis. É como se quantos subníveis cabem em cada nível. Então, por exemplo, no nível K, cabe um subnível só. No nível L, cabem 2 subníveis. No nível M, cabem 3, mas a nossa contagem sempre começa do zero. Então, nível K, subnível 0, certo? Nível L, subnível 0 e subnível 1. Nível M, subnível 0, subnível 1, subnível 2. E vai aumentar de subnível até o Q, que vai ter subnível 0 até o 6. Bom? E cada subnível desse vai ser dividido por letrinhas, tá? As letrinhas são S, P, D, F, G, H. Tem que decorar, tá bom? Calma, eu vou dar uma aula, a próxima aula vai ser especial sobre isso aqui. Não tem no livro de vocês, o livro de vocês para aqui, só explicando o que são níveis e o que são subníveis, mas eu quero que vocês entrem um pouco mais nesse assunto, para que quando chegar lá ano que vem, vocês não fiquem perdidos, tá? Então, a aula que vem será só sobre os subníveis de energia e essa distribuição de energia, essa energia sendo passada de um nível para o outro. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o que são os níveis e o que são os subníveis, tá? Então, o nível é a órbita e o subnível é o quanto essa órbita se divide até
a chegada da próxima órbita, digamos assim, tá? Quantos subníveis cabem dentro de um nível, tá bom? Agora, só para a gente definir aí tudo que passou, sem ainda entrar nessa parte mais a fundo, que não tem livro de vocês, que será na próxima aula, eu quero que vocês leiam essas partes do livro, são 3 pagininhas só, e façam esses exercícios aqui, na plataforma, bom? Na plataforma. Do mais, fiquem em casa, lembre-se, qualquer dúvida, eu estou aqui para vocês, qualquer problema, me chamem, tá bom? Espero que fique tudo bem, tá? Ai, peraí que eu perdi meu mouse. Então é isso, um beijo e até a próxima.